meus amados, queridos irmãos, amigos participantes do Momento da Mulher Cristã. É maravilhoso podermos estar mais uma vez juntos e hoje para falarmos de um assunto tão importante, tão relevante, que é o câncer de mama, tema do Outubro Rosa. Há muitos anos já essa campanha vem sendo utilizada para levar ao conhecimento das mulheres em geral do nosso país fatores importantes sobre essa doença que tem levado tantas vidas. Queridos, é importante conhecermos, e eu intitulei essa nossa conversa de câncer de mama, conhecer para prevenir. O conhecimento, queridos, faz toda a diferença com relação à maneira como vamos lidar com essa doença, como vamos lidar com aqueles nossos queridos que podem ser acometidos também por essa doença. Então, nós vamos falar sobre esse assunto. Já tivemos uma entrevista maravilhosa com a Elisângela Gomes, falando sobre a experiência dela, falando sobre tratamento, falando sobre o projeto Moça Bonita, tudo aquilo que vem sendo feito para amparar, acolher e apoiar mulheres vítimas do câncer de mama aqui na nossa cidade. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos falar com o nosso Deus. Deus amado, eu te dou graças porque podemos estar mais uma vez falando contigo, falando a tantas pessoas nesse momento. Deus amado, queremos suplicar a tua bênção, que o teu nome seja engrandecido, que a tua palavra seja exaltada. Ó Deus, que possamos ter esclarecimentos importantes, Senhor, para que possamos lidar adequadamente com essa doença que tem trazido tanto sofrimento a tantas mulheres. Ó Deus, tu és o Senhor, Deus soberano sobre todas as coisas. Ó Deus, e nós cremos que agrada ao Senhor estarmos tendo conhecimento adequado de cada situação que possamos enfrentar. Ó Deus, abençoe a cada um que nos ouve, que participa neste momento. Ó Deus, e que as informações possam ser importantes para que a cada dia mais possamos estar cuidando do corpo que o Senhor nos deu da melhor maneira. E o que o Senhor esteja nos abençoando e nos dando sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, conhecer para prevenir adequadamente. Honrar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso corpo. A palavra de Deus nos diz que o nosso espírito, alma e corpo precisam ser considerados irrepreensíveis. Isso significa que nós precisamos cuidar também do nosso corpo, do corpo que o Senhor nos deu. Precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus. Precisamos cuidar das nossas emoções, como eu sempre tenho falado, mas precisamos também cuidar do nosso corpo adequadamente. Câncer de mama, conhecer para prevenir. Embora seja um tema difícil de tratar, falar abertamente sobre o câncer pode ajudar a esclarecer mitos e verdades, e com isso aumentar o conhecimento e diminuir o temor associado à doença. 1 em cada 3 casos de câncer pode ser curado se for descoberto logo no início. Mas muitas pessoas, por medo ou desinformação, evitam o assunto e acabam atrasando o diagnóstico. Esses dados, essas informações foram extraídas da cartilha Câncer de Mama. Vamos falar sobre isso? Que é disponibilizada pelo Instituto Nacional do Câncer.
No site do Instituto Nacional do Câncer, você pode ter acesso a essa cartilha, baixar essa cartilha, ler e aprender mais sobre o assunto. É muito importante o conhecimento. O câncer de mama, ele tem atingido, afetado muitas mulheres no nosso tempo. E é preciso que nós conheçamos os fatores de risco, conheçamos o nosso corpo, conheçamos a história genética da nossa família, para que possamos lidar adequadamente com essa doença que é terrível, mas que pode ser tratada, que existe chances de cura segundo a vontade soberana do nosso Deus, existem chances de cura para muitas mulheres se ele for descoberto logo no início. Por isso é preciso desfazer crenças sobre o câncer, para que a doença deixe de ser vista como uma sentença de morte ou um mal inevitável e incurável. Alguns tipos de câncer, entre eles o de mama, apresentam sinais e sintomas em suas fases iniciais. Detectá-los precocemente traz melhores resultados no tratamento e ajuda a reduzir a mortalidade. Suas mamas são únicas, assim como você. É comum que uma das mamas seja maior que a outra ou que tenham formatos diferentes. Quando a mulher conhece bem o seu corpo, ela pode perceber mudanças que são normais nas mamas e ficar alerta para um sinal ou sintoma suspeito de câncer de mama. A informação pode ajudar a salvar uma vida. São informações da cartilha do câncer de mama disponibilizada pelo Instituto Nacional do Câncer. É muito importante nós conhecermos o assunto, não termos vergonha de falar sobre o câncer. Há uns anos atrás, eu me lembro bem que as pessoas mais antigas não gostavam nem de pronunciar a palavra câncer. Tamanho era era o medo com relação a essa doença. Existiam crenças, existia muito medo de falar sobre o assunto. E com isso, muitas pessoas sofreram muito com câncer, por medo, por vergonha, por não conhecer o próprio corpo. Até muito pouco tempo era um tabu muito grande a mulher tocar o próprio corpo, era algo proibido, né? Meio que velado, proibido para mulheres. E hoje nós sabemos que faz a diferença conhecer o seu próprio corpo, para não ser pego de surpresa por um câncer já em estágio avançado. Existem fatores de risco, existem fatores que são facilitadores, propiciadores da doença, mas que não são determinantes para a doença. Então, é muito importante falarmos abertamente sobre o assunto. Falar sobre o assunto não evita que você desenvolva, mas te permite lidar adequadamente com a doença. Amados, para mim, para minha família, é especialmente difícil falar sobre esse assunto, porque nós perdemos a minha irmã Adriana de Jesus aos 45 anos de idade, vítima do câncer de mama. É claro, a minha irmã tinha fatores de risco, assim como eu, minhas irmãs os têm, mas o principal fator
que fez com que a minha irmã fosse tão rápido, se assim podemos afirmar, foi não ter descoberto o câncer no tempo hábil para que os seus últimos dias sobre essa terra fossem tão dolorosos, de tanto sofrimento. A Adriana, quando desconfiou do câncer, ela se isolou, se fechou. Ela não falou para a família o que estava acontecendo. Ela ficou deprimida. E com isso, o câncer foi se agravando. E quando ela chegou a conseguir um diagnóstico pelo nosso sistema de saúde, que é o SUS, já era muito tarde. E após a 4ª sessão, o corpo dela não resistiu aos efeitos da quimioterapia. E ela se foi aos 45 anos de idade. Então, nós não tínhamos conhecimento a tempo, porque ela se isolou, se fechou. Ela não queria falar, ela não queria se tratar. E a minha irmã caçula, Cristiane, acompanhou todo o processo de quimioterapia, meio que forçadamente, né? Porque ela nem queria, depois ela foi, aceitou se tratar. Mas o corpo dela já estava muito enfraquecido para suportar todas as sessões de quimioterapia. Então, a nossa irmã se foi. Hoje nós temos saudade, é difícil falarmos do assunto, mas ela nos deixou como aprendizado a importância de estarmos atentos e de não termos vergonha de falar sobre o que acontece conosco. Sentimos, minha irmã deixou 3 filhos, e hoje resta saudade. Ela era uma menina alegre, teve uma vida muito difícil, muito sofrida, mas ela nunca deixou de sorrir, de procurar animar todos que estavam à sua volta. E Deus a recolheu num momento de grande sofrimento. Eu acompanhei algumas das últimas horas de vida da minha irmã. Estive com ela na internação, na sua fase terminal. E eu posso garantir a vocês que é extremamente difícil e triste contemplar um ente querido na fase terminal do câncer. Especialmente porque a gente entende que não há nada mais a ser feito. E aí o que podíamos fazer era pedir a Deus que abreviasse o sofrimento. E assim Deus fez. Ela é uma serva do Senhor, teve muitos momentos difíceis na sua vida, mas quando morreu estava com o Senhor, convicta da sua fé. E Deus, tenho a certeza, Deus a recolheu para que poupasse de maior sofrimento sobre essa terra. É uma doença triste, é uma doença difícil, mas é uma realidade, é um fato. Nós hoje somos 4, éramos 5, somos 4, um pouquinho de nós se foi, mas nos deixou uma lição preciosa, nos despertou para esse cuidado conosco. E por ela, pelos filhos que ela deixou, eu digo a vocês, é muito importante conhecer, se tratar, não ter vergonha de falar sobre a doença.
não ter medo do tratamento. O conhecimento vai ser fundamental na maneira como você vai encarar a doença. Nós somos cristãos, acreditamos na soberania de Deus, no amor e na misericórdia de Deus. Nós acreditamos que Deus faz tudo como lhe agrada, mas nós entendemos que as nossas atitudes, o cuidado com o nosso corpo pode significar que tenhamos dias felizes sobre essa terra, que desfrutemos do corpo que o Senhor nos deu, ao invés de passarmos por uma doença tão terrível quanto câncer. A minha irmã se foi, mas nos deixou um aprendizado para a nossa vida. Todas nós, irmãs, amigos e conhecidos, de que o câncer é uma realidade e ele pode alcançar, pode atingir qualquer uma de nós. Mas que descobrirmos a tempo pode significar qualidade de vida. Não significa que você vai evitar desenvolver a doença, mas significa que você vai tratar, vai ter um pouco mais de qualidade de vida durante esse tratamento. A minha irmã não perdeu a alegria, mas ela viveu dias muito difíceis. Os seus últimos dias foram muito difíceis. E eu tenho certeza que Deus não deseja isso para nenhum de nós. Então vamos nos cuidar. Vamos cuidar do corpo que o Senhor nos deu. Honrar o Senhor com a nossa vida, com o nosso corpo. De acordo com a cartilha que eu citei do Instituto Nacional do Câncer, existem alguns fatores de risco. A minha irmã tinha alguns desses fatores de risco, assim como eu tenho e as minhas outras irmãs, primas e familiares. Mas existem alguns fatores que são comportamentais e ambientais. Então, a cartilha do câncer de mama destaca como fatores comportamentais e ambientais de risco obesidade e sobrepeso, especialmente após a menopausa. Não que a obesidade não seja um fator de risco em qualquer idade, mas após a menopausa foi constatado um índice maior de mulheres obesas e com sobrepeso que desenvolveram câncer e câncer de mama. Um outro fator é o sedentarismo, que é não fazer exercícios físicos. Queridos, é importante falarmos sobre isso porque são cuidados que nós podemos ter, né? A Bíblia mesmo condena a glutonaria, então a gente precisa, né? Precisa ter hábitos de vida saudáveis, se alimentar dentro do necessário, né? É claro que existem casos que são distúrbio hormonal, então a gente precisa também cuidar disso para que a gente não tenha uma obesidade mórbida. Agora, é um fator de risco também para o câncer de mama. O sedentarismo, que é não fazer atividade física, embora seja difícil, né? No dia a dia, nós mantermos atividade física é muito importante. Consumo de bebida alcoólica, no caso dos cristãos, a maioria dos cristãos não fazem uso de bebida alcoólica, mas muitas pessoas fazem uso, então é importante sabermos que pode ser também um fator de risco, embora não seja também determinante. E a exposição frequente a radiações
ionizantes. Então, os exames de raio-x, mamografia, tomografia, eles precisam ser feitos com cautela, a critério médico, para que a gente não seja exposto em excesso à radiação, tá? Porque isso também pode ser um fator de risco. Além dos fatores comportamentais e ambientais, que a gente percebe que são fatores que podem ser evitados, existem fatores de risco relacionados à nossa história reprodutiva e hormonal. Então, a primeira menstruação acontecer antes dos 12 anos é um fator de risco. Pessoas que durante a sua vida reprodutiva não têm filhos, mulheres que que têm a primeira gravidez após os 30 anos, mulheres que não amamentaram, mulheres que pararam de menstruar, tiveram a menopausa após os 55 anos, mulheres que fizeram uso de contraceptivos orais, de pílula anticoncepcional por um tempo prolongado, e também mulheres que fizeram reposição hormonal pós-menopausa, principalmente se fizeram isso por mais de 5 anos. Então, a sua história reprodutiva também pode se tornar um fator de risco para o câncer de mama. Volto a dizer que não é determinante, os fatores de risco não são determinantes, mas eles interferem, influenciam, né, no desenvolvimento do câncer de mama. Além desses fatores ambientais, comportamentais, histórico, reprodutivo e hormonal, nós temos ainda fatores hereditários ou genéticos, que estão diretamente relacionados ao nosso histórico familiar. Então, se eu tenho na minha família histórico familiar de câncer de ovário, câncer de mama em mulheres e também em homens principalmente em mulheres antes dos 50 anos, esse é um fator genético importante a ser considerado. Então, em meu caso e das minhas irmãs, nós temos um fator genético a mais, agregado, né? Nós tivemos um caso e uma perda na família por câncer de mama da nossa irmã antes dos 50 anos. Então, são fatores que precisam ser observados. E no caso do câncer ter acontecido na nossa mãe ou avós, então significa que nós podemos ter alterações genéticas herdadas na família. Então, especialmente nos genes BRCA1 e BRCA2, que estão diretamente ligados ao câncer. Então, mulheres com alterações genéticas herdadas têm risco elevado de câncer de mama. Mas é importante a gente ressaltar que apenas 5 a 10% dos casos da doença estão relacionados a estes fatores genéticos hereditários, tá? A esses fatores genéticos. Então, é importante a gente observar que uma combinação de fatores genéticos e hereditários com fatores comportamentais e ambientais e com o nosso histórico, hormonal e o nosso histórico reprodutivo é muito mais relevante, uma combinação de vários fatores do que apenas o fator hereditário, tá? Então é importante nós conhecermos esses fatores para que nós possamos estar mais atentos ao nosso corpo. Conhecer o nosso próprio corpo, eu falo sempre do autoconhecimento
com relação às nossas emoções, mas o autoconhecimento também com relação ao nosso corpo é extremamente importante no que se refere à nossa saúde física, tá? E quando se fala de câncer, conhecer o nosso corpo, conhecer o histórico familiar, conhecer os fatores hereditários e hormonais, conhecer os nossos problemas hormonais, conhecer quais são os fatores de risco para o câncer, pode ser muito importante para que nós identifiquemos um câncer na sua fase inicial, para que nós tenhamos um tratamento, um melhor tratamento adequado e para que, quem sabe, segundo a vontade soberana do nosso Deus, possamos experimentar a cura do câncer, como muitas mulheres foram curadas de câncer de mama. O câncer de mama, ele tem um índice muito alto de cura quando diagnosticado logo na fase inicial. Então, é muito importante o conhecimento. O Instituto Nacional do Câncer, no seu site, traz muitas informações sobre esse assunto. E a cartilha Câncer de Mama, vamos falar sobre isso, ela está disponível no site do Instituto Nacional do Câncer. Você pode acessar o site, baixar a cartilha e conhecer mais sobre o assunto. Nesse primeiro momento, nós estamos falando dos fatores de risco, tá? Nós vamos falar ainda um pouco mais a respeito de tratamento, de estatísticas, né? Falar sobre o tema no mês de outubro. O importante esteja atento aos sinais do seu corpo, esteja atento, se cuide, se toque, procure fazer os exames que podem prevenir, que podem te deixar alerta com relação ao seu próprio corpo. Faça a mamografia, segundo a orientação médica, para não exceder o número de radiografias, mas se cuidem. Conhecer é essencial para a prevenção do câncer de mama. Durante esse mês nós vamos falar bastante sobre esse tema e é importante entendermos que conhecimento não afeta em nada o nosso entendimento da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Agora, entendemos também que é do agrado de Deus que nós cuidemos dos nossos corpos, do corpo que Ele nos deu. É uma maneira também de honrar, de glorificar ao Senhor, tendo os nossos corpos saudáveis, para que possamos viver o propósito do Senhor para as nossas vidas nessa terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja abençoando e fortalecendo aqueles que estão neste momento enfrentando o câncer de mama, e que estejamos atentos a todos aqueles que estão perto de nós, próximos de nós, para que possamos acolhê-los, ampará-los, não julgá-los, possamos entender que o nosso corpo está sujeito a desenvolver várias doenças. Nós vivemos uma carne perecível e que precisamos falar dessa doença, precisamos entender essa doença, o câncer, como uma doença que pode acometer seres humanos, mulheres cristãs, mulheres de todas as esferas da nossa sociedade, de todas as classes sociais. Então, queridos, nós precisamos tirar, desvincular o câncer de fatores espirituais e entender que o nosso corpo é suscetível a tudo isso e que o conhecimento pode fazer
toda a diferença na maneira como vamos encarar a doença. Eu preciso conhecer para me cuidar, prevenir. Não que o conhecimento e o cuidado vão evitar, mas o conhecimento e o cuidado significam um olhar diferente para a doença e a busca do tratamento no tempo hábil e o cuidado necessário no tempo hábil, especialmente quando falamos de câncer de mama, que é tratável e tem um índice de cura tão alto no nosso país, no mundo de uma maneira geral, mas falamos especialmente do nosso país. Então, que o Senhor nos abençoe e nos dê discernimento sobre todas essas coisas, para que possamos cuidar e honrar ao Senhor também com o nosso corpo. Que o Senhor nos abençoe e que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Sejam com todos nós. Amém.